Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT é exatamente esta, de elaborar uma linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDI-CT propõe, um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada que você pode acompanhar pela nossa programação, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, porque a internet não tem fronteira. Percebe-se essa importância como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania e denúncias também. Assunto de hoje que será debatido aqui com o nosso entrevistado, ex-presidente do Sindimetal aqui de São José dos Campos, o Sindicato dos Metalúrgicos, o advogado e primeiro suplente de deputado federal na Câmara dos Deputados, o Antônio Donizete, o Toninho Ferreira. Vamos falar sobre a tão comentada PL 4330. Toninho Donizete, bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, boa Sheila. Tarde boa também, tarde. Né? Bom dia, boa tarde. Que o programa também é repetido. Parece aquela piada lá daquele governador de Minas, conforme a ocasião, tá valendo. Tá valendo. Então, bom dia também, não é? Bom dia, Sheila, bom dia, Eduardo, bom dia a todos os teus ouvintes. Toninho, a PL, o PL, não é? Que não é um partido político, mas é um projeto de lei, o 4330, já está no Congresso e sofre ali a resistência do presidente do Senado, Renan Calheiros, mas a bancada patronal, ela é o triplo da bancada sindical. Como tratar dessa situação? Olha, Paulinha, nós só vamos conseguir barrar esse projeto de lei que está colocado lá, que já passou na Câmara Federal, agora está indo para o Senado, com grande mobilização na base. Eu acho que os trabalhadores têm que se mobilizar muito, a sociedade precisa se mobilizar muito, e isso tem dado resultado. A primeira votação que votou o corpo do projeto, ela teve uma votação muito maior favorável do que depois quando foram votar as emendas. Por exemplo, aqui na nossa região, os deputados daqui, tanto o Fravinho como o Cury, votaram no corpo do projeto de lei 4330, favorável à terceirização. Quando foi votar as emendas, o Fravinho já retirou o voto dele, já votou contrário. E o Eduardo Cury, ele manteve? O Eduardo Cury manteve o seu voto. Uau, e o que é pior, viu, Shirley, não é a votação em si, é a justificativa, que eles tentam justificar o porquê que votaram. Porque tentam enganar os trabalhadores, eles estão enganando os trabalhadores. O Fravinho fez isso. Voltou atrás. Voltou atrás na emenda. Numa emenda ele voltou atrás. Agora a pressão precisa continuar, porque senão ele volta, porque está aí em disputa. Né? E o Eduardo também, que quando ele vota a favor, votou as duas vezes a favor, e vem justificar dizendo que isso é melhor para os trabalhadores. Agora, isso ajuda os trabalhadores. Na verdade, Paulo, isso, no fundo, esse projeto é a volta ao século XIX. Não é que é melhor para os trabalhadores, é muito pior. Eles dizem que eles querem fazer com que os 12 milhões que já são terceirizados melhore a vida desses 12 milhões. O que eles vão fazer é piorar a vida
dos outros 44 milhões que não são terceirizados, ou seja, a possibilidade de terceirizar tudo. Então, só para a gente entender, desde o começo, como que começou essa ideia de terceirização? Quem teve a ideia? Quem que é o relator? O que muda efetivamente na vida do trabalhador esse projeto de lei? Olha, a história da terceirização ela começa com um projeto neoliberal no começo dos anos 90, já no governo Collor, que eles vêm a priori para terceirizar aquilo que não for atividade principal, que não for atividade fim. Por exemplo, ele começa a terceirizar guarda, restaurante, jardinagem, isso nas empresas, e com muita luta do movimento sindical e também com a ajuda até da justiça trabalhista, é preciso dizer isso, se manteve até agora sem terceirizar essa atividade fim. Ou seja, aquele trabalhador que faz a atividade fim, que trabalha numa linha de produção, por exemplo, não pode ser terceirizado. Ou quem trabalha no banco, o caixa não pode ser terceirizado. Ou quem trabalha no CTA, no INPE, que tem atividade fim, não pode ser terceirizado. Isso é o que manda a lei atualmente. E há 10 anos atrás se apresentou um projeto nesse sentido para que fosse terceirizado tudo. Um deputado da Bahia, do Solidariedade, do Partido Solidariedade, o mesmo partido do Paulinho, da Força Sindical, que é um sindicalista, Nossa. que a Força Sindical deveria estar do outro lado da trincheira, defendendo os trabalhadores, mas está ao revés. Agora, o que leva um sindicalista, ou se leva uma central sindical, fazer o que a Força Sindical está fazendo? Agora, por sorte, vários setores da Força Sindical se colocaram ao contrário. Por exemplo, dividiu completamente. Né? Agora, você falou por exemplo, deputado... Minas, só para ter uma ideia, Paulinho, lá no Paraná, a Força Sindical do Paraná, das montadoras, da Volvo, da Mercedes, da Volks, do Paraná, em São José dos Pinhais, fizeram mobilização no dia 16 contra o projeto, sindical. Que é da Força Sindical, isso manual. Agora, você citou um deputado aí do PROS da Bahia, mas o autor é o Sandro Mabel, do PL de Goiás. A primeira proposta, que foi há uns 10 anos atrás, que é o dono da Bolachas Mabel. Exato, muito deliciosa, por sinal. Pois é, e deve ganhar muito dinheiro, né? Ele, na verdade, se compreende por que um grande empresário como o Sandro Mabel tem uma posição como essa. Se compreende tudo isso. Se compreende até porque o Eduardo Cury tem uma posição como essa. Agora, nós estamos contra, mas se compreende. O Cury nunca entrou numa fábrica, a não ser a fábrica que ele foi dono. Que ele é dono da fábrica. Então ele entrou para assim. Ele é empresário, eu não sabia, não. O Cury é dono Reunidas, de uma fábrica nas Chácaras Reunidas, aqui na Chácaras Reunidas, em São José dos Campos. Olha, ele nunca bateu o cartão na vida. Não sabe o que é insalubridade, não sabe o que é periculosidade, não sabe o que é pegar 2, 3 ônibus para poder ir trabalhar. Só acordou de madrugada, talvez, para fazer alguma viagem. Nunca acorda de madrugada para poder ir trabalhar, como todo mundo tem que pegar no batente. Só acorda de madrugada quando tem fuso horário, porque ele viaja muito, né? Agora, esse projeto de lei, o 4330, que o deputado federal Cury votou a favor, ele autoriza as terceirizações em toda a cadeia produtiva de uma empresa. Isso, então, em tudo. Mas nós não já temos terceirizados no Brasil? Nós temos uma parte, esse setor que não é atividade fim, só, por exemplo, a portaria, o guarda, a segurança, né? A segurança, a limpeza, restaurante, o restante não pode. Existe, inclusive, uma súmula que garante isso do TST, uma súmula que garante que não pode ser terceirizado. O que acontece, para se ter uma ideia da aberração, da barbaridade que é essa terceirizada, por exemplo, o governo federal está contra a terceirização, mas principalmente que está preocupado na arrecadação que tem. Por exemplo, o que o governo federal quer é que o INSS seja pago pela empresa tomadora, não pela empresa terceirizada. Porque não tem confiança, evidentemente. Não tem confiança se a empresa terceirizada, se a terceira vai pagar o INSS. Por isso ele quer receber da empresa tomadora, da empresa principal. O que ocorre hoje, Paulinho, e falo isso na qualidade de ex-presidente dos sindicatos metalúrgicos e na qualidade de advogado, que a terceira não paga, geralmente ela não paga os trabalhadores, ela desaparece, ela some e deixa os trabalhadores a ver navio. Então, o que nós temos que fazer, geralmente? É entrar com ação contra a empresa tomadora também, a empresa que contratou o serviço da terceira. Porque a terceira não paga, desaparece e tem que receber daquela que é a principal. Com essa terceirização, acaba. Se está tudo terceirizado, então isso acaba. Você não tem de quem cobrar. Só vai ter que cobrar da terceirizada. E muitas vezes a terceira
essa empresa terceirizada, ela vai quarteirizar, ou seja, ela contrata uma nova empresa que vai trabalhar para ela enquanto ela trabalha para outra. Agora, você imagina a situação dos trabalhadores. Então, e assim, o fato da empresa, ela não tem um nome a zelar, por exemplo, não é uma Coca-Cola na vida, é uma WR, alguma coisa lá, uma empresa de RH, provavelmente, né? Muitas vezes. Então, fica meio assim, você vai cobrar, você não está cobrando mais da Coca-Cola, não está cobrando mais da GM, da Volkswagen, você está cobrando de uma empresa que é praticamente desconhecida, que ela não tem um nome a zelar no mercado. Então, ela vai... A capacidade de um sindicato, por exemplo, pleitear o direito do trabalhador ou fazer valer aquilo que já existe é muito mais difícil, muito mais complicado. Difícil. Você veja só, Shirley, muitas vezes a empresa até ela fecha aqui, ela some, ela desaparece, ela dá o cano nos trabalhadores e ela abre com outro nome em outra cidade. Ela continua funcionando com outros donos, às vezes com laranja, colocam laranja, porque já não tem controle mais. E o que existe também, esse é um perigo, que eles vão transformar a pessoa física, o trabalhador. Ele tem um trabalhador que trabalha numa empresa. A empresa o demite e para contratá-lo ela vai exigir que ele seja uma pessoa jurídica. Isso é a chamada pejotização, ou seja, ele transforma numa pessoa jurídica, embora ele é sozinho. Ele é obrigado a abrir uma firma na prefeitura, a pagar como uma empresa para poder trabalhar, mas ele é sozinho. Isso é uma fraude sem tamanho. E o projeto, os sindicalistas estão falando um pouco sobre isso, muita gente está falando um pouco sobre isso, que é a questão de aceitar as cooperativas. As cooperativas no Brasil, elas não podem funcionar vendendo serviço a uma empresa. Elas não podem funcionar assim. Por quê? Porque é muito precarizado. Porque a cooperativa, na verdade, ela tem um estatuto de cooperativa, ela parece uma cooperativa, mas, na verdade, os trabalhadores da cooperativa... É um prestador de serviço. É um prestador de serviço, ele é subordinado, ele tem subordinação. Se você tem subordinação, você não é cooperativado, porque o cooperativado, teoricamente, seria dono. Nós aqui, se a gente fosse abrir uma empresa de comunicação, Paulinho, sim, e que todo mundo fosse dono dela, ia ter dividendos, certo? Para cada um. Agora, nas cooperativas, normalmente, eles dizem que são cooperados, mas tem alguém que é dono e que só aproveita da legislação, mas, no entanto, o trabalhador é subordinado, ele é um empregado. Ele não tem direito nenhum porque é uma cooperativa. Como se fosse. Agora, como se fosse, e como é que pode o PMDB, voltando nesse campo aí, já citou o PROS, já citou o ex-PL, Solidariedade, do Paulinho, Solidariedade e tal. E como é que pode o PMDB, Toninho, ele votar uma medida que afeta os direitos sociais, tendo sido o PMDB, os direitos sociais, a força propulsora da Constituinte de 88, que produziu aquela chamada, que Ulisses Guimarães ergueu a mão lá e disse, a Constituição Cidadã. Como é que pode essa situação? Essa foi boa, hein, Paulinho? Foi boa, hein? Constituição Cidadã, do Ulisses Guimarães. A Shirley nem lembra disso, né, Shirley? Não, mas 88? Eu conheço a história. Sim, conheço. Foi em 88. Foi 88. Agora ela conhece. Não, na verdade, o que acontece, Paulinho, que o MDB foi um partido criado pela ditadura. Na época tinha Arena e MDB. Foi o que a ditadura permitiu. Precisava ter uma oposição de Araque ali, e foi o MDB que foi fundado aí. Criado pela... A história do MDB é essa, né? É criado pela ditadura quando fecham todos os partidos, tem todo o fechamento em 66 e se montam os dois partidos. Aí fica a Arena, Aliança Renovadora Nacional, dos militares, e o MDB. O Manda Brasa. E o Manda Brasa, o Movimento Democrático Brasileiro, que vem até, quando vem a queda, um pouco antes da queda da ditadura, se transforma em PMDB. Aí com Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Covas e tantos outros que tinha nessa época aí. Mas aí o partido é uma grande frente, né? Ainda continua sendo uma grande frente. Agora, ele tem como escopo, o principal do MDB é um partido patronal, é um partido que defende os grandes empresários. Então, é isso que ocorre. Quando o Ulisses fala da Constituição de 88, foi dentro de uma mobilização do povo muito forte. Na década de 80, você se lembra, eram grandes mobilizações da população brasileira. Foi quando nós conquistamos as eleições diretas, que foi nessa época, 1984. Foi quando se construiu organizações dos trabalhadores, que foram importantes, hein? Hoje não são mais, mas que foram importantes para os trabalhadores, como centrais sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores, como o próprio PT foi fundado nessa época, construído nessa época, e que, num primeiro momento, foi muito importante.
Só que depois... então, desvirtuou. Depois desvirtuou, isso é a Então, nossa opinião. A gente continua daqui a pouco. A próxima pergunta que eu deixo aí para você raciocinar é falar sobre essa aprovação inicial da PL 4330 na Câmara dos Deputados, que teve o grande peso da chamada bancada patronal. A gente fala sobre isso daqui a pouco com o Toninho Ferreira, ex-presidente do Sindibetal aqui de São José dos Campos e é advogado e primeiro suplente do PSTU na Câmara Federal. É suplente do deputado Ivan Valente, que é do PSOL. Do PSOL. Um instante só, o Clique Jornal e o Toninho Ferreira volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, na discussão aí da PL 4330. O que é? É a lei das terceirizações. Regulamenta ou muda, tira direitos trabalhistas? Essas são as informações que a gente está tentando colher do sindicalista, o Toninho Ferreira, que é primeiro suplente do Ivan Valente na Câmara Federal, já que o Toninho é do PSTU, Shirley. Ah, ok, Paulinho. Então, Toninho é do PSTU e pela primeira vez que fez uma composição, subiu muitas casas, né? Não foi importante. Acho que foi importante ter feito a frente com o PSOL no sentido de que nós apresentamos um projeto para a população, para os trabalhadores, né? Embora que para presidente da República se apareceu com 2 candidatos, né? Então, o pessoal tinha seu candidato e nós tínhamos o nosso candidato. Que era o Zé Maria. E a Luciana Genro era candidata pelo PSOL. Ambos bons candidatos. Bons candidatos, não tenha dúvida. E depois aí na proporcional nós fizemos essa coligação e eu fiquei como suplente. Agora, eu fui muito bem votado também para vereador, né? Fiquei em 5º lugar aqui. Foi né, o Paulinho? 5º mais votado. Foi o 5º mais votado. Não entrei, não tomei posse. Com 7 mil? É difícil a população entender isso, que a população fala, mas como? Como que pode isso acontecer? Pois é, acontece. Será que com a reforma não mudaria isso também? Que é tão injusto, né? Eu morro de medo da reforma que eu penso que pode mudar para pior. Eu penso que esse Congresso é tão à direita, mas tão à direita, com uma posição política tão à direita, que ela pode mudar para pior. Então tem que fazer reforma, tem. O problema é que tipo de reforma que nós vamos esse fazer, financiamento né? de campanha, por exemplo, eu estava até conversando aqui no intervalo com ele, que eu acho que tem relação direta, por exemplo, com esse modelo que a gente tem de Congresso Nacional, as coisas que eles estão votando, o que eles estão dando prioridade, porque eles foram eleitos porque foi financiado por empresários e agora eles estão representando quem emprestou dinheiro para eles. Claro, né? não. Mas essa relação do político com as grandes empresas é uma coisa absurda,
Por exemplo, não pode uma campanha para deputado federal custar 10 milhões, 15 milhões. Porque se você computar o que o deputado vai ganhar em 4 anos, não soma 10 milhões. Então a conta não fecha, tem alguma coisa que está errada nessa situação. E essa é a dificuldade. O nosso voto, por exemplo, eu fiquei muito feliz com a minha votação de 23 mil, porque a minha campanha é pequenininha. Foi né? de chão mesmo. Quase não gasto. É mais pela consciência, aqueles que nos conhecem a nossa luta. Aí é difícil você disputar com quem vai gastar 10 milhões, 15 milhões e leva uma corrupção dessa deslavada que está aí colocado. E eles, uma corrupção deslavada, que aparece tudo, né? E todos eles têm essa medida de buscar dinheiro dos empresários. Nós não recebemos, nós não pegamos, nós não aceitamos. Ninguém nos financia, o PSTU não aceita ser financiado pelos... Não se mistura. Não se mistura, por nenhum empresário. Agora, eles fazem isso, isso que você falou, que nós falávamos isso na campanha, o Paulinho deve se lembrar nas discussões que a gente fazia, porque, na verdade, não é um financiamento. Na verdade, é um empréstimo. O empresário, ele empresta, depois vai buscar, e não é que vai buscar a mesma quantidade que ele emprestou. É 5, 10, 100 vezes mais do que aquilo que ele emprestou. Então, e o Congresso é isso. O Congresso, na verdade, é um covil de ladrões. Olha, já se disse até nesses microfones aqui que o melhor investimento, mais que em ouro, petróleo, diamante, é o investimento em campanha política. Para cada R$1 investido, você recebe R$8,80. Já falaram isso. Mas é um investimento. Aliás, tem candidato que ganha muito dinheiro na campanha, porque ele arrecada tanto para fazer sua campanha, que ele nem gasta tudo, uma boa parte ele embolsa. E acaba sendo eleito assim Acaba sendo eleito e vai continuar ganhando, fazendo falcatruas. Né? Ô, Toninho Ferreira, primeiro suplente de deputado federal. Quer dizer, você já pode falar grosso mesmo, porque tá lá em cima, não é? É uma autoridade no assunto, quer dizer, quem olhar para trás no retrovisor da política vai ver o Toninho Ferreira ali atrás e todo o Congresso vai poder te visualizar. Agora, a PL 4330 da Câmara, que teve o grande peso da chamada bancada patronal, que ela é formada por deputados federais proprietários de estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviço, do segmento rural, e que tem como pauta a defesa do chamado setor produtivo. Como que vai tirar desse pessoal essa aprovação? Eu acho que com a mobilização do povo, aquilo que nós falamos da Constituição, que ela surgiu naquela época, tinha muita mobilização, que por isso saiu daquela forma. Não é a Constituição que a gente gostaria, mas a que foi possível, mas que foi com muita mobilização. De novo vai ser isso, Paulinho, eu não tenho dúvida. O povo tem que voltar para a rua, tem que fazer grandes mobilizações. O que foi feito no dia 16 foi importante. Aqui na região, várias empresas pararam, até condutores também, durante um período. Teve mobilização pelo Brasil inteiro, que já mudou a votação, já cresceu. Nas emendas, já cresceu o voto contrário. A votação contrária já cresceu muito naquele momento. Eu acho que isso que vai ter que acontecer. Porque, na verdade, se você for ver o número de representantes das grandes empresas, dos bancos, do latifúndio que tem no Congresso, é muito grande. E mais, tem uma bancada que é chamada a bancada BBB, não sei se você já ouviu falar na bancada BBB, que é a bancada da bala, do boi e da Bíblia. Eles se juntam numa votação dessa. É a chamada essa bancada BBB, e que é numerosa, é muito numerosa. A bancada da bala, que são aqueles que, aliás, é quem está na discussão aí para redução da maioridade penal, né? Exatamente. Que diz que como se a segurança dependesse disso. E aí a do boi, que é a dos empresários, e essa bancada da Bíblia, que o Flavinho faz parte. É bom que se diga. O Flavinho foi eleito pela comunidade de Canção Nova. Não que a gente respeita as religiões, tudo, mas é isso, aqueles que fazem parte têm que cobrar para que ele não faça uma votação como ele fez agora. Por falar em Flavinho, que é o deputado federal aqui de São José e que representa os católicos, a Canção Nova, numa entrevista no jornal eletrônico Meon, ele se defendeu contra as publicações que foram feitas pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos, e também até cita lá no eletrônico Meon do suplente no Legislativo Federal, Toninho Ferreira, do PSTU, que, segundo o Flavinho,
Estas pessoas, inclusive, você noticiaram de forma errônea a sua posição sobre a PL 4330. O Flavinho, o deputado federal Flavinho, disse o seguinte: eles pegaram um trecho da lei e divulgaram que sou contra o trabalhador. Me colocaram como um traidor. Fizeram até um boneco com o meu rosto e expuseram em um protesto. Foram situações mentirosas e irresponsáveis. O pior disso tudo é eles não terem me procurado para entender o meu lado. Essa situação não contribui em nada para a cidade e para a discussão política, disse o Flavinho, citando seu nome lá, porque eu estava dizendo aqui, quem olhar pelo retrovisor da política vai te ver lá atrás. Não tenho dúvida. Que homenagem. Não, pois é. Agora, é muito engraçado, né? Porque ele é o deputado. Por que antes de votar ele não procurou os sindicatos? Por que não faz o inverso? Por que os sindicatos têm que procurar? Os sindicatos não sabiam qual a posição que ele ia ter. O sindicato não sabe. Antes de ser colocado o voto, o sindicato não sabe quem vai votar em quê. Por que ele não procurou os sindicatos para saber qual a posição dos sindicatos? Por que não faz o inverso? Por que ele não veio nesse sindicato aqui conversar com a direção desse sindicato e saber a posição da direção desse sindicato com relação a essa PL? Por que não vem nos próximos projetos que ele não venha perguntar qual a posição dos sindicalistas? Aliás, Paulinho, cá para nós, ninguém precisa nem perguntar. É só, a não ser que ele viva no mundo da lua, porque se ele tiver um amigo que é terceirizado, se ele tiver um parente que é terceirizado, se ele tiver um vizinho que é terceirizado, ele sabe que a terceirização vai prejudicar os trabalhadores, é natural. Eu tenho até uma ilustração sobre isso, Toninho. O pessoal lá do INPE, o pessoal da limpeza e conservação da jardinagem, eles fizeram uma paralisação e nós aqui do sindicato, a gente apoiou eles porque o sindicato deles é muito pequenininho. Eles estavam com um ticket atrasado, ganham um salário mínimo, né, tem aquele monte de desconto, ticket atrasado, vale transporte, estava pagando o bolso deles, sem o ticket de refeição, atrasando o salário direto, aí paga metade, paga uma parcela, 13º não paga, não deposita fundo de garantia. Então estava um belo de um problema. E a empresa só ampliando para outros estados. Então, quer dizer, precariza, o sindicato tem força mínima, eles só resolveram quando esse sindicato entrou, que é um sindicato maior, que é o sindicato dos próprios fiscais do INPE, que fiscaliza essa empresa, aí eles conseguiram receber. A gente até publicou aqui no nosso site. Não tenho dúvida. Mas olha só como é complicado. E será que o Flavinho não conhece ninguém desse jeito? Será que o Flavinho nunca viu nenhum terceirizado na vida? Onde que ele vive? Então, acho que é isso que está colocado. Ele está falando mal da gente. Paulinho, eu vou te falar uma coisa. Eu até fico contente quando pessoas assim falam mal de mim. Porque se estivesse falando bem de mim, alguma coisa estava errado comigo. Então é importante que seja assim. Ele já mudou a posição. E é importante que se diga também que a CNBB também está contra esse projeto. Ele vai ter que se haver com a CNBB. Não é só quando você está falando mal dos sindicalistas aí, mas vamos ver o que a posição da CNBB é outra. A posição da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, ou seja, a Associação Sindical dos Juízes do Trabalho, estão contra. Também são contra. Estão contra. E, inclusive, vou até já aproveitar e fazer um convite aqui, Paulinho, no dia 6 de maio, na outra semana, dia 6 de maio, vai ter uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir o projeto. De São José dos Campos. A Câmara Municipal de São José dos Campos. Você está, como a gente fala para o Brasil inteiro. Verdade. Aliás, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. É fato. Exatamente. Agora, dia 6. Vai ser às 18 horas na Câmara Municipal, 18h30. Nós estamos tentando ver se o Guilherme, que é um juiz do trabalho, que é o vice-presidente da ANAMATRA, se ele pode estar presente, inclusive, para falar com propriedade, que ele estava, inclusive, no Congresso, fazendo a luta lá dentro do Congresso, contra a terceirização. Ou seja, não é só um sindicalista meio tonto, aqui meio burro, que está contra, não. Tem muita gente contra. Tem gente de peso. E tem os trabalhadores que estão contrário a isso, né? Toninho Ferreira, mas o detalhe, eu ainda fico naquela né? Eu vou muito pela matemática. O brasileiro adora pesquisa e gosta de números. O brasileiro adora números. Agora, a bancada sindical... lá dentro é outra coisa. A bancada sindical, ela ganhou apenas um integrante nas últimas eleições, chegando a 9 senadores. A bancada dos empresários, a bancada empresarial, ganhou 3 cadeiras no Senado e subiu de 27 para 30 parlamentares. O peso, a descompensação é muito grande. Não é grande. Como é que é povo na rua? Eu acho que é isso. Eu acho que o debate ali dentro a gente perde. Ali a gente não ganha, no Congresso Nacional a gente não ganha. Então a gente perde o debate. Ou se tem mobilização, o dia 16 já foi importante para fazer o Flavinho mudar o seu voto.
E eu acho que é importante, o Cury também, eu sei que ele está bravo, tem um boneco do Cury. Aliás, vou também aproveitar e fazer um convite. No dia 1º de maio, nós vamos fazer um ato na Praça Afonso Pena, chamado pela Conlutas, por vários sindicatos aqui da região, o PSTU também, e nós vamos levar os bonecos. E a proposta, inclusive, é queimar os bonecos lá, viu? Eles estão com o movimento sindical. Outro boneco do Flavinho? Não, é que guardou aqueles bonecos. Aqueles o boneco não foi queimado, foi guardado. Como não tem financiamento público, vai usar os mesmos. Tem que usar os mesmos. E o do Cury também, vai queimar o boneco em praça pública, porque isso os trabalhadores perceberam, que do que ele fez, que o Cury fez, e ele vai ter, tem consequência, seu voto tem consequência, que vai ter consequência na vida do trabalhador. A vida do trabalhador vai piorar com essa terceirização. Agora, nenhuma confiança lá, Paulinho, no Congresso, só essa mobilização aqui de rua que nós temos que fazer, porque isso vai mudar só se a gente tiver essas grandes mobilizações, porque o Renan está meio discutindo lá com o Eduardo Cunha. Então, estão numa disputa. Mas a disputa deles não é por uma convicção do Renan. O Renan tem razão, o argumento do Renan é correto, quando ele diz o seguinte, isso aqui é uma pedalada dos direitos trabalhistas, é acabar com os direitos trabalhistas. Isso ele tem razão. O problema é que a briga dele é pessoal, porque ele perdeu o apadrinhado dele que ele tinha no Ministério do Turismo, e entrou um apadrinhado do Cunha. Então eles ficam discutindo e ele diz que vai segurar lá no Senado. Acho bom. Então, agora, se tiver a nossa base, se a base se mobilizar, nós mudamos essa história. E toda vez que o povo foi para a rua, o povo fez grandes manifestações, a classe trabalhadora principalmente, quando a classe trabalhadora, os estudantes saem à rua, muda. Então a gente vai para um breve intervalo e na volta, Toninho, eu gostaria que você pudesse falar o que é que pode afetar o trabalhador na prática com a aprovação com a possível aprovação da PL 4330. O Toninho Ferreira, primeiro suplente do deputado Ivan Valente do PSOL na Câmara Federal, volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o suplente de deputado federal, o Toninho Ferreira. Ele é o primeiro suplente do PSTU na vaga do deputado Ivan Valente do PSOL. Toninho, nesse momento, como eu disse para você, quando você citou Câmara Municipal, eu disse de São José dos Campos por uma razão. Está o Brasil todo de ouvido ligado aqui na Rádio CT, a Rádio Ciência e Tecnologia, e a gente registra aqui nesse momento o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, que nos ouve, CPTEC
em Cachoeira Paulista. Mandamos um alô também, registramos aqui os funcionários, os cientistas e os terceirizados também do CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte. CLBI é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Eu estive lá. Conheço. Na Barreira do Aliás, Inferno. Belíssima ali. Olha Aliás, só. Tudo isso que você falou, toda a ciência, a tecnologia, isso é uma coisa que nos encanta. Você esteve na Barreira do Inferno. Estive lá, fui lá visitar. Toninho, eu estive no máximo na linha da pobreza. Ah, não, mas você sabe que eu gosto muito disso, né, Paulinho? Eu sou fascinado por essa... Com todo desenvolvimento tecnológico, o homem conseguir colocar o Hubble no espaço aí até hoje, mandando mensagens, mandando fotos, né, até hoje, isso é fantástico. Olha, o que eu estou achando mais incrível, fantástico e extraordinário é a Rosetta, né? Pousar na cauda de um cometa. 10 anos de viagem, os cientistas franceses conseguiram colocar uma máquina de lavar em cima do rabo de um cometa. Você sabe que eu morro de vontade de visitar o CERN, que é um centro, né, de pesquisas que fica em Genebra, entre a Suíça e a França, da onde saiu desde do boson de Higgs, né, e saiu também da onde se criou a internet, se inventou a internet. Verdade. E vários outras coisas que nós usamos hoje, principalmente na medicina, que é de lá. Que bom. Eu morro de vontade de ir lá, ainda vou, hein? Vou te dizer. Não morra. Toninho, então deixa eu passar aqui mais informações que estão nos ouvindo, e acho que esses internautas ouvintes estão felizes com a sua preferência. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos nos ouve lá, e também a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, Tony. Que maravilha. Muita gente. Vamos falando só para gente boa. Gente de primeira linha. Gente inteligente, gente que faz a ciência, a tecnologia desse país. O cerne da ciência. Estão nos ouvindo. Toninho, falamos da bancada empresarial, que ganhou 3 cadeiras no Senado, subiu de 27 para 30, a bancada sindical, que ganhou apenas 1 e tal. Mas, olha, passando uma informação para você tentar discutir essa situação, é sobre as legendas. A legenda com maior número de senadores empresários é o PMDB. Tem 10 senadores empresários. Na sequência, o PSDB tem 4. O PP e o DEM, 3 senadores empresários. E com 2 empresários em seus quadros aparecem o PTB, o Collor é PTB, PR, PDT e PSB. Já o PT e o PSD têm 1 senador empresário cada um. Vamos ver que vai brigar com uma gente dessa. É só dessa maneira que eu te disse, só com grandes mobilizações, com sindicatos fazendo isso que está fazendo, você colocando, aliás, com a população também, falando com o seu senador, lembrar de quem votou. Aliás, os sindicatos podem fazer isso e de uma forma com mais capacidade ainda, e falar com os senadores, com os deputados, exigir, fazer mobilização. Essa é a única maneira. Nós, inclusive, estamos propondo aí uma proposta para a CUT, para as outras centrais, para se fazer um dia de greve geral, um dia de paralisação nesse país, com relação a esse projeto. Eu falava com a Shirley aqui no intervalo, eu estou muito confiante que a gente pode derrotar esse projeto. Estou confiante. Eu acho que é possível ganhar essa briga aí com o Congresso Nacional e até antes de ser votado no Senado. Eu penso isso. Nós já fizemos muitas lutas, a gente não entra numa luta só quando vai ganhar. Nós entramos em todas as lutas aí. Aquela velha história lá do Mineiro, né, Paulinho? Que a gente dá uma boiada para não entrar numa briga, mas não sai nem por um bife acebolado. Isso aí. Continua aí para... Essa é a nossa maneira. E eu acho que essa briga é uma briga que é possível a gente ganhar. Tem apoio da população, eu acredito. Tem apoio da população, que todo trabalhador sabe o que é ser terceirizado. Todo trabalhador sabe. Quem não sabe são esses deputados aí que, como eu disse, nunca bateu o cartão na vida. Né? Agora, porque independente de quem a pessoa votou, partido político, ideologias, é uma coisa que mexe diretamente com a vida dela. Vai mudar a vida dela. O nosso servidor público mesmo, do INPE, do CTA, CEMADEM, CPTEC, enfim, todos eles estão em risco, inclusive. Estão em risco, é bom você falar sobre isso, já que nós falamos
com esse público, né, com as pessoas que podem ser atingidas aí, parece não, tem uma dúvida com relação a essa história, se eles estão ou não estão. Porque no primeiro foi tirado, quando foi votado a primeira vez, se eu não me engano, dia 12, não me lembro bem a data exatamente, eles saíram, saiu do projeto as autarquias, a empresa mista e também as estatais. Mas no dia 22 se votou novamente isso. Agora, o que eu acho principal, e por isso os técnicos e todos aqueles que trabalham em estatais e são funcionários públicos, todo mundo tem que ficar de olho pelo seguinte, senão eles vão fazer o que eles fizeram na Previdência. Como é que é? Eles fazem o seguinte, a velha história lá, que venga el toro, pero que vem em bifes, vai se transformando da seguinte maneira. Pero que venga em toros. Que venga em bifes, venha fatiados. Que venha fatiados. O que aconteceu na Previdência? Lembra quando a Previdência, eles tiraram o funcionalismo público da Previdência, primeiro mudou só para o setor privado. Depois, passou alguns anos, veio o serviço público e mudou o serviço público. Prejudicou o serviço público também. O que eles vão tentar fazer agora? Se não passa tudo de uma vez, não consegue terceirizar tudo, eles vão primeiro fazer no setor privado e, em sequência, divide os trabalhadores. Tira os trabalhadores do setor privado, faz primeiro e depois vem o serviço público. É isso que eles vão tentar fazer. Por isso tem que estar todo mundo nessa batalha, nessa luta. E concurso público, então, nem pensar, né? Aí acabou, né? Aí nem pensar. Uma forma de burlar a Constituição. Você vê como é, Paulinho? Porque aí não precisa mais de concurso público. Você vai terceirizar. Para que o concurso público? Então ele acaba. É que não é que está proibido o concurso público, na verdade que é desnecessário, né? Desnecessário. E aí o que acontece? Vai cair a qualidade. Aliás, não por culpa do terceirizado, nós queremos que todos os terceirizados passem a fazer parte da empresa principal. Toninho, por exemplo, no INPE, em qualquer lugar, tem que faz parte da empresa principal. Mas vai cair o nível, porque o salário, Paulinho, passa a ser, em média, hoje o salário é 30% mais barato. As condições de trabalho são as piores condições. Estatisticamente, está comprovado que o número de acidentes entre os terceirizados é muito superior ao número de acidentes que tem na empresa principal. Aliás, porque a fiscalização é outra, né? Nesse 28 de abril é o Dia Internacional em memória dos acidentes de trabalho, que começou lá nos Estados Unidos, em Virgínia. A luta contra os acidentes de trabalho? Não sei muito bem onde, mas aqui no Brasil é um país que tem muito acidente de trabalho. Toninho, a Paulinho, você lembrou bem aqui, no dia 28 também, aproveitar para convidar, na Câmara Municipal de São José dos Campos, vai se ter um ato com relação a também audiência pública com relação a acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Neste 28 de abril. Nesse 28 de abril. E dia 29, também na Câmara Municipal, estou só convidando um monte de coisa aqui para a Câmara Municipal, né? É que os juízes vão fazer uma sobre o trabalho infantil. O trabalho infantil que vai estar sendo discutido aqui no dia 29 na Câmara Municipal. E depois o nosso sobre a terceirização será no dia 6 de maio e o 1º de maio na Praça Afonso Pena. Bom, às 10 da manhã na Praça Afonso Pena. Nós deixamos uma pergunta no intervalo anterior e você acho que já respondeu a metade dela, que foi em que pode afetar o trabalhador na prática. Uma seria essa divisão, primeiro com os terceirizados, depois com o setor público. O que mais poderia... Salário, né, baixo, ele falou. Salário mais baixo, 30% mais baixo, as condições de trabalho, que são outras, as condições de trabalho que são muito precarizadas, vai precarizar absolutamente. A questão, por exemplo, de quem deposita ou não deposita o fundo de garantia, porque, como você mesmo falou, o fundo de garantia eles acabam não depositando, que a empresa depois desaparece. A questão do INSS, quem é que paga? Por isso que o governo quer que seja a tomadora a pagar e não uma terceira. Ou seja, a precarização total aí dos trabalhadores, do trabalho, né? O trabalho passa a ser muito precarizado porque uma fiscalização é menor. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, à medida que hoje nós vamos buscar que a empresa tomadora, que ela é responsável, ela é solidária, ela é responsável pela empresa terceirizada. Se terceirizar tudo, não tem mais isso. Aí está tudo terceirizado, como é que você vai responsabilizar quem? Então é tudo isso que vai acontecer. É a precarização total do trabalho e essa resistência nós vamos ter que fazer. Vai ter que usar também, através do Ivan Valente lá,
dos partidos de esquerda, do próprio PT, a engenharia política, porque nesse caso aí, o Toninho, quem pode se aliar ao presidente do Senado, o Renan Calheiros, sobre essa questão da terceirização, é o vice-presidente, o Michel Temer. Ele que agora ele fala como interlocutor do governo, né? Em menos de 24 horas foi noticiado aí que ele enterrou a CPI do BNDES, né? Que que prometia investigar a relação econômica do Brasil com Angola, com Cuba, Equador, etc. E também a questão da Prev lá da Petrobras. Poderia aliar o Michel Temer, o vice-presidente, junto com o Renan Calheiros, para que não aprovasse a terceirização? Se isso acontecer, seria ótimo. Eu acho bom que a gente consiga barrar isso. Mas eu volto a insistir, eu acho que o povo tem que se mobilizar. Acho que essa é a única saída que nós temos. O movimento sindical de conjunto, o ato que nós fizemos em São José dos Campos, por exemplo, estava bem unificado. Estava desde trabalhadores da CUT, como o pessoal de bancários aqui de São José dos Campos, que são da UGT, e também com lutas, então várias centrais, vários sindicatos. Essa unificação nós vamos ter que fazer. Eu acho que é isso que vai conseguir impedir. E quem sabe chegar até uma paralisação nacional, se for preciso, e fazer mobilizações também lá em Brasília, né? E ocupar o Congresso Nacional, embora que a última manifestação que teve lá, o Renan Calheiros, o Eduardo Cunha mandou a polícia baixar o pau, né? Então, e baixa o pau, hein? Toninho, nós vamos para mais um intervalo e a gente volta já com a seguinte pergunta. Tem muita gente que desconhece a questão da terceirização, que já existe e é aceita pela Justiça do Trabalho nas áreas meio das empresas, como vigilância, serviços gerais, assistência técnica. Aqui em São José dos Campos, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento do Putim, uma parte dela já é terceirizada, então a Justiça aceita isso. Vamos falar no último bloco sobre essa questão com Toninho Ferreira. Ele é o primeiro suplente de deputado federal na Câmara dos Deputados em Brasília. E vamos perguntar também se poderá assumir, nem que for por algumas sessões, como deputado federal. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Eliminar a internet é a solução? Não. Devemos aprender a utilizá-la com qualidade e segurança. A tecnologia não abusa de crianças. As pessoas, sim. A pedofilia, assim como a pornografia infanto-juvenil e outras formas de abuso e exploração sexual, existem fora do mundo virtual. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo. É a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Muito bem, estamos de volta no último bloco do Clique Jornal de hoje, falando sobre a aprovação da PL. PL é o projeto de lei 4330, lembrando que foi o deputado Sandro Mabel, do PL de Goiás, que apresentou pela primeira vez esse projeto de lei. E agora que começou a dar esse movimento todo, foi um deputado da Bahia. Do Solidariedade da Bahia. Solidariedade. Aqui o nome. É de uma importância tão grande que eu já não me lembro mais nem o nome dele. Toninho. Agora, me parece que o Carlos Sampaio foi quem apresentou a emenda aí para terceirizar, do PSDB, é bom dizer isso, que apresentou o projeto para voltar o serviço público a ser terceirizado, né, no dia 22. Já tinha sido votado uma vez, aí eles votaram de novo, né, reapresentaram. Na primeira vez o PSDB, ele se juntou até ao PT, os partidos de esquerda lá, e tinha falado que o serviço público, as autarquias, a economia mista estaria fora. Mas na segunda votação, eles votaram de novo. Foi. Votaram a favor de incluir o serviço público. Então, a gente pode cobrar a fatura aí do pessoal do PSDB. Muito bem, o deputado Carlos Sampaio. Ele apresentou a emenda do PSDB. Exatamente. Bom, tá todo mundo junto, né? Todo mundo. Toninho, é o minuto final, os minutos finais desse nosso bate-papo. Em prática, como é que vai ser as atividades para barrar essa emenda? Mas bem que essa emenda, esse projeto, mas bem que o Paulo Scaff, que foi candidato ao governo do estado, está aí, inclusive, com propaganda na televisão, mostrando em horário nobre, né? A Fiesp pode. Fiesp mostrando que é boa a terceirização. Que é boa a terceirização. Ô Paulinho, para saber se uma coisa é boa, se lhe interessa ou não, é só ver quem é que está promovendo, quem é que está fazendo isso. Todas as entidades patronais do país estão a favor da terceirização. E é por isso que tem um monte de deputados junto com eles, que é quem vai financiar as campanhas depois também, né? Então, desde a Fiesp, do Ciesp, da CNI, Confederação Nacional da Indústria, todas as entidades patronais, por todo lado, estão apoiando essa proposta de terceirização, que é justamente isso, né? Porque facilita a vida deles, não facilita dos trabalhadores. Os trabalhadores vai prejudicar e vai ser bom, vão ganhar muito mais dinheiro em cima de uma mão de obra brasileira que já é muito barata. A mão de obra brasileira é uma das mais baratas do mundo. Não é que a qualidade dos nossos trabalhadores seja pior. Pelo contrário, aqui qualquer trabalhador brasileiro, quando chegou aqui, ou até hoje, quando chega algum produto novo, por exemplo, quando chegou o CNC, o torno CNC, um operador brasileiro opera em 2 meses, ele está operando aquilo lá de boa, sem problema nenhum, porque tem capacidade para isso, tem capacidade técnica para isso. É que é uma mão de obra muito barata mesmo, comparado com outras mãos de obras que tem pelo mundo. E no produto final, a mão de obra significa 4%. Chega de 4% a 10%, é quase nada. É muito barato a mão de obra aqui. E vai ficar pior. Se terceiriza, vai ficar muito pior. Quando terceiriza, quando está na empresa principal, eles têm dificuldade de baixar o salário. Quando terceiriza... Não pode, né? Não pode, porque essa é uma forma que eles vão fazer. Eles tiram o trabalhador da empresa principal e depois recontrata aquele mesmo trabalhador com um salário muito mais baixo, que ele não pode. Hoje, pela legislação, você não pode reduzir o salário. Essa é a legislação. E os sindicatos que lutam, né? Sindicatos que brigam para que isso não aconteça. Tem piso, por exemplo, a história do piso. Nas categorias, tem piso. Categoria metalúrgica, por exemplo, tem um piso, não pode pagar abaixo daquilo. Isso na categoria metalúrgica. Se vira terceirizado, acabou, aí já não tem piso mais. O piso é o limite, é o salário mínimo. Aí a empresa vai pagar, a empresa principal vai pagar para a terceirizada, e ela que vai pagar o salário do funcionário. Ela que paga para o salário. E quebra o sindicato no meio. O sindicato ele não pode representar um trabalhador terceirizado. Eu sei que aqui na Ciência e Tecnologia, o Sindicato da Ciência e Tecnologia faz isso, ele tenta representar também os terceirizados, o Sindicato dos Metalúrgicos também tenta representar os terceirizados, mas é uma dificuldade, porque por lei não pode. Mas quando eles entram numa luta, como você deu exemplo agora mesmo, o sindicato principal, digamos assim, ele vai como ser solidário, vai ajudar naquela luta, mas legalmente ele não pode representar. E eles tentam manobrar isso, falando que vai mudar isso, essa maneira. Mas é tudo uma farsa. É tudo eles estão querendo acabar com os sindicatos também, né? Na realidade é isso. Num certo sentido. Agora, a presidente Dilma, ela esteve hoje pela manhã lá em Xanxerê, em Santa Catarina, que teve lá aquele problema lá
O tornado. O tornado que devastou mais de 2.000 casas lá. Ela disse hoje pela manhã que os contratos terceirizados no Brasil, eles precisam ser regulamentados. Ela, porém, a presidente declarou que o projeto que trata do tema que está em análise no Congresso Nacional, que nós estamos debatendo aqui, não pode reduzir direito dos trabalhadores ou prejudicar a arrecadação. Essa é a preocupação principal do governo, é a arrecadação, mas a preocupação principal nossa é não deixar que isso venha acontecer. É um fato que é preciso regulamentar os 12 milhões, quase 12 milhões de trabalhadores já são terceirizados. A minha maneira, o que eu penso, nós temos que acabar com as empresas que terceirizam e não deixar que mais ninguém seja terceirizado. Porque qual a justificativa que eles dão? Que isso é moderno. Terceirizar é moderno. Assim como fazer banco de olhos é moderno. Assim como tudo é moderno. Agora, no fundo, isso é o atraso. Isso é voltar ao século XIX, quando não tinha regulamentação nenhuma. Nem a jornada de trabalho era regulamentada. Então, isso é voltar ao passado. Isso não tem nada de moderno. Isso tem de atraso. Ou é a modernidade da China, né? É aquela precariedade toda. Aquela precariedade toda, que é quase uma situação análoga à escravidão. Exatamente. Quase escravidão. Bom, nesse caso, qual o próximo passo agora? É dia 20... Dia 1º. Dia 1º nós vamos fazer atos pelo Brasil inteiro. Acho que os atos no Brasil inteiro vão ser atos contrários à PL 4330. Não só contra a 4330, mas contra as medidas provisórias também. Tanto a medida provisória a 664 e a 665, porque são duas medidas que também prejudicam os trabalhadores e muito. Por exemplo, Shirley, a viúva, dependendo da idade dela, ela vai receber apenas 50% da pensão do marido. Isso é um absurdo, porque a situação, quando ela perde o ente querido, ela perde o marido, e a situação dela vai ficar mais difícil, porque ela perdeu alguém que era o sustento da casa, e ela vai receber só 50%. Isso que está colocado como essa medida provisória. E a medida provisória também muda o salário de desemprego, que você hoje trabalha, você tem que ter, depois de um ano, 6 meses apenas para poder requerer o salário de desemprego. Agora vai passar a ser 1 ano e 8 meses. 1 ano e 6 meses, vai demorar muito mais. Então, isso já vai prejudicando também os trabalhadores, e com a somatória aí dessa PL 4330. É um duplo ataque do executivo e do legislativo. Não tenha dúvida. Por isso nós temos que brigar muito para não chegar na Dilma, porque se chega na Dilma, eu não acho que a Dilma vai vetar, não acredito. Eu acredito na mobilização aqui embaixo, não acho que ela vai vetar esse projeto 4330. O que pode ser é fazer alguma... Está virando um Frankenstein esse projeto está virando um Frankenstein, está uma coisa maluca. Essa questão dos servidores públicos mesmo. Ele saiu, agora voltou, ele sai, volta, essas coisas que têm acontecido. Mas eu não acredito que ela vete e nem acredito que o Senado sozinho vai resolver isso. Vai ser nós aqui por baixo. Porque a Dilma está tão sem moral, né? Então, eu acho que agora que é o momento de pressionar. Não pelo menos não passar no Senado, né? Por isso que eu acho que é possível vencer. Eu acho que é preciso lutar e é possível vencer. Eu acho que dá para vencer. Se os sindicatos, todo mundo aí se mobilizar, se a sociedade, o que está fazendo a Anamatra, o que está fazendo a OAB, o que está fazendo a CNBB, ou seja, está faltando a ABI aqui ainda, né? Associação Brasileira de Imprensa, sem quem sabe todos esses setores aí se colocando, o que é importante, é chamar todos os setores da sociedade a se colocar, a se mobilizar. Toninho, na prática, quando agora sai do Senado, tem um prazo? Não, o Renan disse que vai segurar, né? Disse que vai demorar no mínimo 2 anos lá, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. Não sei, não tem um prazo. Ele vai para o Senado, ele não foi ainda. Ele deve ir essa semana para o Senado. Ele não tem prazo. O Renan disse que ele vai, o Renan disse que vai mandar para todas as comissões. Aí passa pela CCJ, vai passando por todas as comissões, e depois que vai ser votado em plenário, e depois volta para a Câmara de novo. E a Câmara, e se tiver mudanças, a Câmara tem que votar novamente. Espero que assim seja. Agora, se bobear, Shirley, eles vão aprovar rapidinho esse negócio aí. Se bobear, a dança. Tem aqui um recadinho aqui do Adilan. Ele é terceirizado do INPE. Acabou de mandar uma mensagem aqui, ó. Olá, sou Adilan, empregado em uma terceira no INPE. Estou aqui para mostrar o que a firma fez comigo. Fui advertido por faltar ao serviço estou sem vale transporte, sem ticket de refeição. Vai entender, afirma terceira MOP Mosca. Não deposito vale
transporte, ticket de refeição. E ainda foi advertido. Blá blá blá, fala um monte de coisa aqui, assim, quer dizer, cobram um dever dele e não cumprem o dever da empresa. Absurdo. Então, eles estão assim... Não, mas esse é o terceirizado. Outro dia eu encontrei uma senhora que ela está precisando aposentar. E ela precisa de um PPP para poder aposentar. E aí a empresa terceirizada não lhe fornece e a principal também não lhe fornece. Então, nenhuma das duas fornece uma PPP para que ela possa aposentar. Provavelmente trabalhava numa situação insalubre e agora ninguém quer assumir aquele setor de insalubridade que ela vive. Então, ela vive no limbo. Ela está no limbo, ela não consegue aposentar. E o que eu falei? Só na justiça. Ela vai ter que entrar com ação na justiça para conseguir que uma dessas empresas lhe forneça o documento que ela precisa para aposentar. No caso desse cidadão aí que é terceirizado, ele tem que procurar... É o Adilan. O Adilan. Ele deve procurar um advogado? Eu acho que sim. Provavelmente depois que ele sair do emprego, né? Ou então se ele quiser sair do emprego, porque na verdade existe uma figura jurídica que a maioria dos trabalhadores não sabem, que na verdade chama rescisão indireta. Por exemplo, se ele acha que a empresa não lhe serve mais e as empresas falam, não, então pede conta. Pede conta não, faz a rescisão indireta. Vai na justiça e demite a empresa. Ele pode fazer isso. Procura um advogado, sim. Nossa, que legal. Bom. Ali Adilan. Ele demite a empresa, que ele chama rescisão indireta. Por exemplo, a empresa não lhe fornece vale transporte, que deveria fazer. Então, ele vai procurar todos os seus direitos e dentro disso diz, olha, ela não cumpre o contrato que ela fez comigo. Eu estou demitindo-a. Eu não quero mais trabalhar para ela e aí não é pedir conta, porque na verdade as empresas às vezes fazem isso, Paulinha, principalmente as terceiras. Para ele pedir a conta. Para ele pedir conta, porque aí ele perde 1/3 das férias, ele perde 40% do fundo, ele perde ele perde o aviso prévio, então ele perde tudo isso. Então, se ele faz, ele pode judicialmente fazer isso. Mas não é um conselho para ele, isso depende de cada um. O tempo é longo ou não? Enquanto ele está trabalhando, mas se ele está trabalhando, ele pode... se demora na justiça? Se demora. Você sabe que a justiça tarda, mas não chega. Então, Adilan. Não, mas nesse sentido você pede um negócio, eu estou falando aqui, não sei se estou falando aqui meio como advogado, não gosto muito do juridiquês aí não, mas você pede uma cautelar, pede para que seja rápido. Que seja como se fosse uma liminar, para que seja rápido. Não, esse é mais rápido. Nesse sentido, se ele pede dessa maneira, ele vai demitir a empresa mais rápido. Toninho, aonde acha o doutor Toninho Ferreira, o primeiro suplente de deputado federal na Câmara dos Deputados, aqui em São José dos Campos? Não, Paulo, eu estou nas lutas aí, estou nessas lutas sempre aí. Aliás, já fiz muito piquete na porta do INPE aqui em São José dos Campos, nos bons tempos, lá na década de 90, era presidente do sindicato, várias vezes fui ali junto com os diretores. Com os diretores da época, né? Vários deles. O Fernando, o Pulga. Não sei se esse era o apelido que eu conhecia. Não, é Pulga lá também. O Fernando, e vários outros Pedrinho, vários outros que foram diretores aqui, já tem algum tempo. Né? Isso, Conde, que era diretor também. Bom, aliás, fui convidado para o lançamento de um livro e fui lá, achei muito legal que foi lá no Museu Aeroespacial, não foi isso? Exatamente. Acho que o Museu Aeroespacial, foi lá no lançamento do livro, achei muito legal lá. O livro da Fernanda? O livro da Fernanda, acho que foi isso. Muito bom. Toninho, e o PSTU, qual o endereço? Se deu uma enrolada e não falei onde me encontra. Não, estou indo nas duas. Não, Paulinho, não quero fazer nenhum merchandising aqui, nós temos um escritório de advocacia em São José dos Campos. Não é muito fácil me encontrar lá, porque geralmente não estou lá, estou fora. Mas eu estou nessas batalhas aí, nessas lutas mesmo. Te encontra no Sindicato dos Metalúrgicos. Pode pegar informação minha lá, encontrar. Muito bem. Mais difícil, mas estou por aí. E no Facebook, né? Eu tenho uma página no Facebook. Que é fácil. Toninho Ferreira. Toninho Ferreira. Toninho, muito obrigado pela entrevista e pela sua estada aqui na Rádio CT. Ô Paulinho, eu que agradeço, um abraço a você, um abraço a Sheila, um abraço a Eduardo, um abraço a todos os teus ouvintes de todo esse Brasil grandão de meu Deus aí, né? Desde Santa Maria, Cachoeira Paulista, lá na Barreira do Inferno. Exatamente. E aqui em São José dos Campos. Maravilha, um abraço a todos vocês. Muito obrigado. O Toninho Ferreira, que tem voto e tem torcida também. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal, Jornal da Rádio CT. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, editorialista, minha colega jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, o Gino Genaro, e a presidência do engenheiro
Ivanil Elisiário. Gratos a todos pelo clique, obrigado pela audiência e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.